A Bíblia ensina que o pecado nem sempre começa nas atitudes visíveis, mas no coração. A luxúria é um exemplo claro disso. Em Mateus 5:28, Jesus diz: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Isso mostra que a luxúria não é apenas um ato físico, mas um desejo alimentado pela mente e pelo olhar. No mundo atual, a pornografia se tornou uma das formas mais comuns de alimentar a luxúria. Ela promete prazer, mas entrega prisão. Provérbios 6:27 questiona: pode alguém colocar fogo no colo sem queimar as suas roupas? A resposta é não. Da mesma forma, ninguém consome imagens impuras sem sofrer consequências espirituais, emocionais e até físicas. A luxúria distorce o propósito de Deus para o corpo humano. A Bíblia ensina que o corpo não foi criado para a imoralidade, mas para o Senhor. 1 Coríntios 6:13. Quando alguém se entrega à pornografia, passa a enxergar pessoas como objetos e não como criação de Deus. Isso endurece o coração, enfraquece a consciência e afasta o ser humano da presença divina. Provérbios 7 descreve a sedução como um caminho aparentemente agradável, mas que termina em morte espiritual. O texto compara a pessoa dominada pela luxúria a um animal indo para o abate, sem perceber o perigo. Essa comparação é forte, mas verdadeira. A luxúria cega, confunde e escraviza. Davi, um homem segundo o coração de Deus, caiu gravemente ao permitir que o olhar fosse o primeiro passo para o pecado. Isso nos ensina que ninguém está imune. A queda não acontece de repente. Ela começa com pequenas concessões, com aquilo que se decide assistir, imaginar ou desejar em segredo. A Bíblia deixa claro que a luxúria separa o homem de Deus, pois Deus é santo. Porém, ela também mostra que existe arrependimento, restauração e libertação para quem reconhece o erro e decide mudar de caminho. A luxúria não é apenas um desejo descontrolado. Ela é uma batalha espiritual que atinge diretamente a mente e o coração. A Bíblia ensina que o verdadeiro campo de guerra não é externo, mas interno. Em Tiago 1:14, está escrito que cada pessoa é tentada pelos próprios desejos, e quando esses desejos são alimentados, geram o pecado, e o pecado gera a morte. A luxúria segue exatamente esse caminho silencioso e destrutivo. Nos dias atuais, a facilidade de acesso a conteúdos impuros tornou essa luta ainda mais intensa. O que antes exigia esforço, hoje está a um clique de distância. Porém, a palavra de Deus continua a mesma e alerta: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. 1 João 2:16. A luxúria faz parte dos desejos da carne que afastam o ser humano de Deus. Jó declarou: fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa donzela? Essa atitude revela que vencer a luxúria exige decisão, vigilância e temor ao Senhor. Não se trata apenas de evitar o erro, mas de escolher honrar a Deus até nos pensamentos. Muitos acreditam que desejos secretos não causam dano, porém a Bíblia ensina que o pecado oculto corrói a alma, rouba a paz e enfraquece a fé. O apóstolo Paulo orienta: fugir da imoralidade sexual. 1 Coríntios 6:18. Ele não diz para negociar ou enfrentar de perto, mas para fugir. Isso mostra que a luxúria é perigosa demais para ser subestimada. O corpo é templo do Espírito Santo, e usá-lo para desejos impuros é desonrar o próprio Deus. Apesar disso, a Bíblia não termina em condenação, mas em esperança. Em Isaías 1:18, o Senhor convida: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Deus oferece perdão, restauração e um novo começo para quem decide abandonar o pecado. A vitória sobre a luxúria não vem da força humana, mas da dependência de Deus. Andar no Espírito, como ensina Gálatas 5:16, é a chave para não satisfazer os desejos da carne. Quem busca Deus diariamente
encontra força para resistir. Mente renovada e um coração alinhado com a vontade divina. A luxúria aprisiona, mas a verdade liberta. Escolher a pureza é escolher a vida.